Olá a todos. Dúvida e autoestima. Ter dúvidas é bom. Ter dúvidas nos obriga a parar para pensar, a refletir mais sobre as coisas, a indagar, buscar mais informações, mais fundamentos, pensar, raciocinar melhor e tomar decisões com mais propriedade e responsabilidade. Entretanto, muitas vezes as pessoas com baixa autoestima dizem que elas têm muitas dúvidas. Muitas vezes as dúvidas interferem na autoestima, ou seja, interferem na ação. As dúvidas são, na verdade, contra si próprios. Então, a dúvida, ela ajuda a nos esclarecer as ideias quando ela vem de um lugar que já não está poluído. Esse que é o problema. A dúvida em si não é a questão. A questão é que ela nasce de um lugar que já quer nos metralhar. Então, ela acaba fortalecendo ou diminuindo a autoestima. Então, a autoestima, na verdade, por um lado, ela preexiste a questão da dúvida. Porque se você tiver sempre certeza das coisas, você deve ser maluco, né? Porque não tem como a gente sempre ter certeza. E a certeza pode muitas vezes nos cegar. Então é importante saber ter dúvidas. Saber sustentar a dúvida o resultado, é a capacidade de uma mente forte, de uma pessoa que sabe se perguntar, que sabe não ter respostas de imediato, que sabe se dar o tempo para pensar, para pesquisar, para aprofundar, para, enfim, saber melhor e dar passos mais seguros. Quando a dúvida nasce desse lugar, ela é positiva e ela vai gerar mais ações concretas no mundo, efetivas. Agora, quando a dúvida não nasce desse lugar de boa autoestima, mas nasce num lugar de baixa autoestima, num lugar que usa a dúvida para solapar o nosso caminhar na vida, para solapar a nossa jornada, ela é uma dúvida, se vocês repararem, que persiste. É uma dúvida que nunca tem respostas, nunca encontra respostas. Então, aquela situação inicial em que você precisa se dar o tempo, em que não tem respostas e certezas para refletir, vira uma maldição, vira uma condição da qual você não sabe sair. E aí as pessoas se enganam porque elas ficam apegadas, grudadas à dúvida, à frase, né? À pergunta que a dúvida traz. E querem uma resposta garantida para aquela pergunta, não se dando conta que tanto faz, na verdade, a resposta, porque logo vai se achar uma nova dúvida para as respostas que a gente encontra. Porque a questão não é aquilo que a pergunta traz, mas a tendência, o movimento que usa a dúvida para solapar a tua jornada. Então, quando a dúvida vem deste lugar, ela não tem respostas nunca. E as pessoas ficam duvidando e se perguntando e pensando e repensando e praticamente, se dando tiros nos pés. A dúvida demorada, a dúvida que vira uma angústia, é uma dúvida que nasce da baixa autoestima, de uma profunda falta de segurança em si e de uma profunda falta de valor próprio. Agora, eu vou voltar nesse assunto, mas a questão importante é que a dúvida demorada, que persiste no tempo, pode parecer para pessoas mais racionais, ou que querem, muitas vezes são pessoas que querem ser racionais, né? Que querem ser cautelosas, que querem querem pensar direito nas coisas. Se ela demora muito, como que a gente faz para saber se ela demora muito? Você fica mais fraco. É uma linha tênue que separa a certeza do arrogante, presunçoso e deslumbrado, né? Daquele lugar de solapar a própria vida. Então, quando a gente está nesse outro lugar, você vai aos poucos se sentindo mais fraco. Geralmente a dúvida já foi além do prazo,
porque não tem como ter certeza absoluta das coisas. A dúvida não é para conseguir a certeza absoluta e te garantir que você não vai correr nenhum risco. A dúvida serve para você ter um passo mais acertado, mais consciente, mais seguro, mais responsável. É isso. Uma quantidade de risco você precisa assumir, que também não dá para assumir quando a tua autoconfiança não está boa. Então, quando a dúvida vai nesse lugar, você vai se sentindo sempre mais desempoderado, sempre mais enfraquecido. As dúvidas vão, então, aumentando. E aí a pessoa racional, como eu estava dizendo, vai querer, acha que ela está refletindo, que ela está pensando. Esse pensar não é nada mais que, desculpem, um peido do cérebro que está servindo para nada. Porque é o reflexo de uma pessoa muito insegura, que não sabe dar um passo, não sabe se jogar na vida. Então, voltando, é muito sutil a linha que separa o se jogar na vida como um ato de coragem consciente e responsável de quem assume riscos, e se jogar na vida porque você está viajando na maionese, deslumbrado, se apegando a uma fantasia de qualquer tipo, para justamente evitar encarar o desconforto do risco. Isso só te enfraquece e possivelmente te garante resultados bem complicados. Porque você não está presente, você não está realmente consciente do que você está fazendo. Você está se pendurando numa promessa, numa fantasia que alguém te passa, uma instituição, um grupo, qualquer coisa, e aí você vai com tudo. E essa determinação nasce do fanatismo, nasce do lugar de quem não consegue encarar. Então, coloca uma viseira. E essa região das dúvidas, das questões, não é explorada, não é trabalhada e, portanto, acaba sendo um problema no percurso. Porque se a gente tem dúvidas, pode ser, muitas vezes, que nessas dúvidas tem alguma coisa a refletir, que é importante para a tua vida, para você, para como você é feito, para aquilo que você precisa, para a condição da tua vida. Então, a gente precisa saber lidar com a dúvida. Mas quando que a gente sabe lidar com a dúvida? Quando a gente tem autoestima, quando a gente acha que a gente pode ser capaz, apesar da dificuldade, apesar do desafio. Então, a dúvida, ela sempre está atrelada ou a baixa autoestima ou a uma boa autoestima. O pensar demais vira demais, a gente já pode saber que é demais quando você fica sempre mais parado, mais acorrentado, mais inseguro. É como se a energia, né, do movimento que te levaria a andar, a fazer alguma coisa, fosse canalizada para o cérebro, por assim dizer, né, para o pensamento, e aí ele fica rodando em círculos e não sai do lugar. É muito complicado isso, porque é difícil sair disso. Porque aparentemente a pessoa está raciocinando, mentira, ela está só rodando num looping. E sempre aparecem questões, e mais aparecem, e menos respostas a gente tem, mais aumenta a dúvida, mais aumenta a insegurança sobre a ação, e aí não acaba nunca. Eu conheço pessoas, e vocês devem conhecer, porque é comum isso, que diante, por exemplo, de uma decisão que tem que tomar, sei lá, de mudança, de trabalho, de qualquer coisa, elas pensam tanto nas variáveis, em como pode ser, em como não pode ser, por exemplo, mudança de cidade, onde vai morar, como vai morar, o que vai fazer, que parece que já aconteceu tudo, e ela não saiu do lugar. Não saiu do apartamento onde mora, não saiu do trabalho, não fez nenhuma mudança. Tudo acontece aqui. Isso daqui a gente chama, né? Isso aqui é uma neurose. A neurose é um movimento emperrado. A neurose é uma tentativa de solucionar alguma coisa, no caso, a insegurança por tomar uma decisão, só que não de fato não ajuda.
Dá a sensação que ajudou, mas não ajuda, porque a vida é essa concreta aqui, não é o que a gente fantasia. Então aqui não mudou nada, não aconteceu nada. Logo, é uma neurose, isso se chama neurose. Então temos que ir, o problema não é onde eu vou morar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, e essa variável e aquela variável. Não, é de onde vem a dúvida. A dúvida vem de um lugar que a gente observa pelo sintoma, não precisa, não é que estou fazendo metafísica, observa pelo sintoma. É um lugar que tem pavor de sair do lugar. Por que tem pavor de sair do lugar? Aí a gente vai teria que investigar isso. Esse lugar, ele está mais fundo e mais atrás do lugar de onde surgem as dúvidas. As dúvidas são uma expressão disso. Dá para entender? A dúvida é uma expressão. Então, se a gente ficar só olhando para essa camada, a expressão, as dúvidas e todas as palavras e os pensamentos e as emoções que emergem, se a gente ficar grudado aqui, a gente pode não sair do lugar, que quer dizer que está manobrando as dúvidas é uma camada da psique mais profunda, que precisa acessar para conseguir resolver essas dúvidas, para conseguir discernir as dúvidas que fazem sentido daquelas que não fazem. Geralmente, nesse outro lugar mais atrás, por assim dizer, tem uma falta de autoestima, de confiança. E aí a gente pode ampliar o leque, né? Confiança em si, ou seja, o que é a confiança em si? Que está casada com a autoestima. Eu sei que eu posso contar comigo, minimamente. Eu sinto, não é uma racionalidade, tem nada a ver com racionalidade isso. É um sentimento com relação a nós. Eu posso contar comigo. Eu não vou me deixar na mão. Por isso, inclusive, que todas as vezes que você se planeja para fazer alguma coisa, que você deseja muito fazer essa coisa e pensa nela, e etc, etc, e não faz, você está comunicando para si próprio que você é incompetente. Isso é incompetência. É incompetência. Então, a tua autoestima vai baixar necessariamente. Você não pode contar com você. Você tem um desejo, sei lá, de realizar, sei lá, de tocar um instrumento, por exemplo. Isso aqui é um desejo profundo que você tem há muito tempo. O fato de você postergar isso o tempo todo faz com que você perca a confiança que isso possa ser possível. Por quê? Porque você não é capaz de fazer acontecer uma coisa que é boa para você. Porque você provavelmente, né, se desperdiça fazendo coisas para os outros, ou fazendo aquilo que os outros acham que você tem que fazer e que você aprendeu que você deveria fazer, e etc, etc. Então tem também nesse lugar mais fundo o medo da vida, que dá um suporte a nós não damos conta, eu não dou conta, então eu tenho que ter muitas muletas para poder me apoiar para dar um passo. E aí essas muletas acabam sendo pessoas, relacionamentos, por exemplo, que vão me gerar problemas, porque eu estou criando relacionamentos, na verdade, no fundo do fundo, para me sustentar de pé, para me sentir forte e corajoso. E, obviamente, isso uma hora vai cair, porque a outra pessoa é um ser com a sua realidade e que nem sempre vai estar disponível para dar esse suporte para você, sobretudo quando esse suporte é por debaixo do tapete, mascarado por outros interesses, valores, etc. Então, a gente precisa olhar para este lugar. Não adianta você fazer um autocondicionamento, eu posso. Você pode conseguir por um tempo curto, porque depois você vai desmoronar de novo, porque a psique é feita assim. Se você tem uma dor de dente, né, você pode tomar alguma coisa para passar a dor, mas o problema que causa a dor de dente vai continuar lá. A mesma coisa acontece com a psique, não tem diferença. Então existe uma raiz que precisa ser curada, para que o resto comece a fluir e a gente possa discernir. Porque, repito, é importante a gente saber ter dúvidas, as dúvidas certas, porque elas nos ajudam a melhorar o nosso passo. Mas elas não podem matar o nosso movimento.
Então, quando ela acontece isso, é porque elas nascem de um lugar que quer, é um tipo de pergunta, e às vezes, olhando, quando a gente, isso eu estou falando dentro da cabeça de cada um, mas quando a gente está com outras pessoas, vocês devem ter tido essa experiência, que é muito, muito comum. A pergunta que a outra pessoa te faz, de onde que nasce? E a gente, muitas vezes, são perguntas de pessoas supostamente do nosso lado, amigas, parentes, que nos gostam de nós. Mas a pergunta pode ter um sabor, pode te deixar uma sensação que não te faz bem. Aí é importante diferenciar se essa sensação que você está tendo vem de você, porque a tua insegurança é muito grande, e aí qualquer duvidazinha abala o teu chão, ou se vem da outra pessoa. Como é que a gente faz para saber? Isso é autoconhecimento. Isso é autoobservação honesta, né? Porque é muito fácil jogar tudo em cima do outro. Porque não vai resolver, é só isso. Se a gente quer resolver mesmo, a gente tem que ter um domínio sobre nós. Um domínio que não é uma repressão, que não é autoritarismo, que não é obrigação. É saber aonde ter um domínio da tua casa. Senão vai sempre ter vazamentos e brechas pro que te prende, o que não te faz andar, a entrar. E vai entrar por qualquer pessoa. Tá cheio de, assim, é muito fácil encontrar pessoas. A psique é tão complexa, que uma pessoa pode ser boa e não boa ao mesmo tempo. E ela nem percebe, ou até pode perceber, mas é isso. Então você tem que saber discernir, é uma selva. Você tem que saber se isso é autoconhecimento mesmo, em que você discerne não só o que a pessoa te fala, mas o que produz em você, o que você sente, em qual terreno dentro de você essa fala vai se encontrar. É a mesma coisa quando eu disse antes, a dúvida, a gente fica preso à dúvida em si, a frase, a pergunta, as palavras, e fica nesse racional. E é um engodo. Porque se a dúvida nasce do lugar que é da falta de crença, de possibilidade que a coisa possa dar certo, para se prender no racional é uma armadilha para manter o círculo vicioso. A mesma coisa, quando você se prende a uma fala só no racional do outro e você não percebe o efeito que tem em você, num plano mais profundo, e aonde essa fala vai, e com que essa fala vai se cruzar dentro de você, você pode se extraviar facilmente. Então, o autoconhecimento é saber, inclusive, entre outras coisas, juntar e andar, caminhar sobre as duas pernas. Uma é o racional, a capacidade de raciocinar com clareza e objetividade. Para isso, você tem que saber ser honesto com você mesmo. O que é ser honesto? Eu quero muito isso, eu desejo muito aquilo, eu gostaria que, mas eu sou capaz também de ver o que é, mesmo que me desagrade. Isso é honestidade. Me convém muito essa situação, eu vou ganhar dinheiro aqui, mas é isso mesmo que eu sou, que eu quero, faz sentido, é certo, é isso? Isso é honestidade. Não dar um jeito para a coisa caber, para você não se sentir mal e conseguir, né? Conseguir as duas coisas, se sentir bem com você mesmo e obter a vantagem. Isso é desonestidade. Então, quando você vem desse lugar, você não vai poder discernir direito as coisas, né? Porque se você quer fazer muito uma coisa e você cobriu, você achatou, calou as tuas dúvidas, porque a ganância, às vezes, de chegar lá é muito grande. Então, você não quer ouvir nenhuma dúvida, né? Nenhum questionamento. Aí, outra pessoa te traz e você vai repelir na hora, porque você não quer ouvir. Mas e se aquela dúvida for importante? Vai te ajudar, inclusive, talvez, a conseguir e ter e manter o que você quer. Pode ser. E vai talvez te poupar, quebrar cara, perder tempo, dinheiro, se estressar. Então essa dificuldade que o ser humano vive é a dificuldade de ter um ego. E o ego tem partidos, e mais de um.
Tem partidos. Então, dependendo de onde ele se encontra, ele vai querer as coisas de um certo jeito. Mas pode ser que não seja apropriado, que não seja bom, que não seja apropriado, que não vai dar certo. Então, a gente tem que ter uma visão maior do interesse imediato para poder preservar, inclusive, o nosso bem-estar e alcançar resultados mais efetivos, mais de longo prazo, estáveis. Então, uma perna é essa, dessa capacidade de pensamento objetivo, claro, mas não afobado e não enviesado. A outra perna é o sentimento / intuição, o que vem de dentro de nós, que também tem que ser despoluído, porque ele tem desejos, ele tem que ter, não que você vá negar o teu desejo, não pode, porque isso também é um tiro que sai pela culatra. Tem que reconhecer e saber ser maior para conseguir ou para pegar o melhor caminho, o que dá, e não ficar se pendurando em coisas que talvez não vão acontecer, que você não pode obter, que não vai ser bom para você e vai te fazer sofrer inutilmente, inclusive se apegar e se ficar pendurado num desejo que nunca acontece. Então essas são as duas pernas. Uma é o pensamento claro e objetivo, racional, tem que saber raciocinar e não repetir frases, não é racionalidade, raciocinar e ver a coisa de outros ângulos. E o outro tem a intuição, o sentimento e o, entre aspas, imediatismo, que às vezes é para ser usado. Quando você quer se jogar, você vai ficar o quê? Medindo cada passinho? Você tem que, já fez uma análise, agora é hora de ir. E como se diz, seja o que Deus quiser. Tem esse momento. E para a gente chegar nesse momento, a gente tem que estar mais sólidos possível, o mais possível, em nós mesmos. Porque é a gente que vai correr o risco, é a gente que vai poder quebrar a cara ou não. E esse risco, ele tanto mais vale a pena, quanto mais for expressão da nossa essência, né? De quem somos, daquilo que almejamos de verdade, daquilo que é importante para nós. Porque isso vai dar ânimo, isso vai dar entusiasmo, isso vai dar força. E a gente precisa dessa força. É como um avião que se levanta. Tem que ganhar uma força para fazer esse descolamento do imediato aqui, do dia a dia, do corriqueiro, do comum, para novos horizontes. Então, essa questão da dúvida e da autoestima são questões que muitas vezes hoje prendem as pessoas e tornam a vida mais complicada, mas elas podem ser também instrumentos de transformação profunda quando a gente olha faz autoconhecimento real. E chega nesse lugar. Pode não ser sempre gratificante, mas é certamente mais seguro e certamente mais estável. E com essa estabilidade também as nossas ansiedades diminuem. Um abraço aqui, nos vemos na segunda que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.